Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um resumo, na verdade, sobre todos os jogadores que foram oferecidos, todos os jogadores que o Vasco correu atrás nesse mês de fevereiro passado. Acompanhe o vídeo aí até o final e você ficar sabendo a situação de cada um. Quem vem, quem pode vir, quem não vem de jeito nenhum. Vai! Fala, meus amigos, lembrando que essa aqui é uma lista de especulações. Nem todos os jogadores o Vasco correu atrás, nem todos os jogadores o Vasco queria. Muitos jogadores são empurrados, muitos jogadores são oferecidos, muito se joga na mídia para poder valorizar o jogador, ou tentar colocar ele no clube, no caso no Vasco. Então a gente vai explicar aqui mais ou menos rapidinho cada um, a situação de cada um. A gente começa com o Oroz, Nicolas Oroz, que até pouco tempo o Vasco vinha atrás, largou ele um pouco de mão por causa do Martim Benítez. Mas provavelmente, assim, eu vou dizer que 99% de chance do Nicolas Oroz não vir mais. O Racing vai contar com ele, que estava emprestado para a Universidade do Chile. O Racing já disse que quer contar com ele, já foi até inscrito na Libertadores esses dias. Então eu posso dizer que Nicolas Oroz não vem mais para o Vasco. Outro jogador que teve o seu nome também ventilado no Vasco foi Matheus Oliveira, é o filho do Bebeto. Esse jogador, na verdade, eu acho que o Vasco nunca teve nenhum interesse nele. Isso tentaram empurrar o jogador para o Vasco, que o Vasco estava precisando de um meia, tentaram colocar ele no Vasco, não deu certo, ainda bem que não deu certo. O jogador está afastado lá no Sport, não joga nada, acho que nunca jogou nada. Então esse jogador não vem e o Vasco nunca quis contar com um meia. O terceiro da lista é Ivan Pilude. Ivan Pilude, lateral direito também do Racing. Ele foi oferecido sim ao Vasco. O Vasco chegou até a abrir meio que uma negociação, uma especulação, perguntando sobre o salário do jogador. E viu-se que não era uma posição tão necessária, de acordo que o Vasco não tem dinheiro para ficar contratando um monte de jogador. Então, devido ao salário dele, que não é tão baixo, e uma posição que não é tão carente, o Vasco desistiu de Ivan Pilude. O quarto é um jogador que todo vascaíno adora, é o Jusilei. Jusilei, o Vasco chegou, o São Paulo ofereceu ao Vasco, ele viria por empréstimo de um ano, com salário dividido entre São Paulo e Vasco. O Vasco desistiu porque mesmo a metade do salário dele seria caro, e é uma posição também que o Vasco não tem muita necessidade, tem muitos cabeças de área, ele também não é isso tudo. E o jogador, quando o Vasco desistiu, o jogador daquela forma infeliz, disse que o Vasco deveria agradecer por ele se propor a jogar no Vasco. E hoje o grande jogador, o craque Jusilei, está desempregado. O quinto é Jean. Jean jogou de lateral direito no Palmeiras, de volante, começou no Fluminense, se eu não me engano, como volante. Jean também foi oferecido ao Vasco. Ele que tem contrato até o final do ano com o Palmeiras, foi oferecido um empréstimo. O Vasco também não se interessou pelo jogador e foi descartado. Eu acho que também seria mais um ali para brigar com mais um reserva. Eu acho que fez certo em não contratar o jogador. O sexto é Ralf, outro volante. Outro volante, Ralf do Corinthians, foi dispensado pelo Thiago, treinador do Atlético Paranaense, que foi para o Corinthians. Já chegou dispensando o meia já tem uma idade já avançada, é meio lento. Ele foi oferecido ao Vasco, viria de graça para o Vasco só pagando o salário dele, mas a diretoria descartou a contratação do meia. O oitavo é o Dedé, o zagueiro Dedé, que está no Cruzeiro, está até hoje, ele está afastado, voltando, aprimorando a forma física, mas saiu esses dias que talvez Dedé tenha que fazer uma nova cirurgia no joelho. O Vasco tentou, abriu negociações com o jogador, ofereceu em média um salário de 200 mil pelo empréstimo até o final do ano. O Dedé não se interessou muito, tentou ir para a China,
também não houve evolução lá. A gente não sabe se foi por causa do coronavírus ou porque os chineses também não quiseram pagar o que ele quis, porque devido às lesões dele. Então eu acho que Dedé não seria uma boa para o Vasco. Ele está bichado e seria mais um jogador encostado, tanto que já estão cogitando fazer mais uma cirurgia no jogador. O nono é Thiago Neves. Thiago Neves chegou a rolar um bafafá ali, uns rumores de que ele viria para o Vasco. Eu acho que foi especulações, não houve nada com a diretoria. O Thiago Neves acabou que não veio, que ele tinha um salário alto também, foi para o Grêmio. O nono é Alex Teixeira. O nome do jogador vem sempre sendo cogitado nas janelas de transferências e desse ano também não foi nada diferente. Chegou a rumores um pouco mais fortes devido ao coronavírus lá na China. O campeonato chinês está parado por 6 meses e queriam trazer o jogador por empréstimo até o campeonato chinês retornar. Na verdade, isso ainda está em pauta. Pode ser possível, vai depender muito de quando vai voltar o campeonato chinês. Se a China, o clube chinês vai liberar o jogador para o Vasco por empréstimo, vai pagar o salário dele integral, se o Vasco vai pagar, mas eu acho que ainda há chances do Alex Teixeira vir, embora eu ache muito difícil. O 10º é o Paulinho, nosso Paulinho, que está meio que encostado lá no Bayer Leverkusen, quase não entra. Ele deu uma entrevista esses dias, depois do jogo contra o Porto, dizendo que viria sim, não teria problema, dependendo do clube e da proposta, viria jogar por empréstimo aqui no Brasil, porque ele quer estar jogando, quer estar em forma por causa das Olimpíadas, que vai ser em julho. Então, Paulinho, de repente, pode ser que pinte, embora o seu representante, o seu empresário, disse que não há mínima chance dele voltar para o Brasil. Mas a vontade do jogador pode prevalecer e talvez, embora seja também difícil, Paulinho pode pintar no Vasco. E por último, os dois que foram contratados. O Cano, como você sabe, nosso centroavante, e o Martim Benítez, que veio por empréstimo do Independente até o final do ano, com o Vasco bancando todo o seu salário. E o Vasco, como tinha sido cogitado que o Vasco iria pagar pelo empréstimo, não vai pagar. Ele vai vir de graça, ele veio de graça para o Vasco até o final do ano, o Vasco pagando apenas 100% do salário do jogador. Você que gostou, curte aí, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar sabendo dessas e de outras, todas as nossas notícias que nós colocamos. Nós estamos fazendo matéria sobre os presidentes, os possíveis presidentes do Vasco, sobre todos os jogadores que subiram da base para o profissional esse ano. Então ajuda o canal a crescer, compartilha aí, se inscreve e ativa o sininho. Falou, galera, um abraço, porque aqui Vascaíno tem voz. Vai!